Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos numa nova temporada a respeito do livro do profeta Daniel. E a intenção nossa é que você compreenda todas as verdades que esse livro encerra. Também entenda que estamos vivendo já no tempo do fim e que existem profecias em Daniel que se relacionam diretamente com o momento em que estamos vivendo. Nós estamos aqui no Cevisa, em São Paulo, com mais 8 convidados especiais que vieram para essa temporada. Nós começamos na semana passada, nosso primeiro estudo, e hoje vamos dar sequência. Vamos chegar ao segundo tema, que é o primeiro capítulo de Daniel. Qual é o tema que vamos estudar agora? Vamos estudar a respeito de um conflito cósmico entre o bem e o mal. E o tema do nosso segundo programa, dois poderes em conflito. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, no primeiro capítulo. Aí está o objeto do nosso estudo nesta semana. Daniel, capítulo 1. E você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia também, participe desse estudo. Nós, antes de começarmos a ler a Bíblia, vamos orar, para que Deus possa abençoar e iluminar nossa mente na compreensão das verdades desse capítulo. Ore comigo então. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos agora que o Senhor envie para nós o professor Espírito Santo, para que ele esteja ao nosso lado e nos faça compreender as verdades reveladas nesse livro. Queremos entender hoje o contexto em que vivia Daniel e como surgiu todo esse conflito entre o bem e o mal. Para isso, nos abençoa mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao estudo do tema do capítulo 1. Vamos aprender que existe um grande conflito cósmico entre o bem e o mal. E nesse conflito, o povo de Deus acaba sendo envolvido. Mas se eu perguntasse para você, como que surgiu o mal em nosso universo? Será que a Bíblia tem uma resposta para nós? Como que o mal se origina? Antes de entrarmos em Daniel propriamente, eu queria que nós entendêssemos o porquê de existir um conflito hoje entre o bem e o mal. E para isso, nós precisamos ir para o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 14, vamos ler dos versos 12 a 14. Assim leio: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Você consegue imaginar de quem o profeta está falando? Ele está falando do próprio inimigo de Deus, de Lúcifer. Um dia, esse anjo criado por Deus teve um desejo no seu coração de ser semelhante a Deus. Como isso surgiu no coração dele? Nós não entendemos, porque o pecado sempre será irrazoável e ilógico. Mas a profecia nos mostra, ou Isaías mostra para nós,
de que um dia nasceu no coração desse anjo o desejo de ser maior do que Deus. E ele diz claramente aqui: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A criatura quis ocupar o lugar do Criador. E foi assim que nasceu no coração desse anjo o pecado. E há um outro texto na Bíblia que nos ajuda a entender mais sobre esse momento da história. Vá para frente um pouquinho para o livro de Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. E vamos olhar agora o capítulo 28 de Ezequiel, dos versos 14 a 17. Ezequiel, capítulo 28, versos 14 a 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti, pecado. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esse texto profeticamente se aplica também a Satanás. E aqui está sendo dito de que o coração dele se elevou, de que ele pecou e que Deus agora o lançaria por terra. Agora, para que Deus expulsasse Lúcifer do céu, aconteceu uma verdadeira batalha. E sabe quem é que fala sobre essa batalha? O livro de Apocalipse. Vá agora para o capítulo 12 de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E você que está em casa, pegue sua Bíblia, acompanhe também os textos. Vamos agora ler Apocalipse, capítulo 12. Olha comigo os versículos 7 em diante. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 em diante. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele quem? Os seus anjos. Então veja que aqui a profecia está dizendo: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Quem é Miguel na Bíblia? É Cristo. Miguel é um título que Jesus assume quando ele batalha contra o mal. E quem é o dragão na profecia? Satanás. E o dragão, Satanás e seus anjos pelejaram contra Cristo e seus anjos. E Satanás foi expulso do céu. Então o pecado teve origem no céu. E o diabo foi expulso de lá. E nos textos que nós lemos, é dito claramente que ele foi expulso para onde? Para a terra. Para a terra. Cristina. Pastor, gostaria que o senhor me ajudasse. Eu tenho uma grande dúvida em relação, quando até muitos cristãos, até mesmo católicos, de um modo geral, né, quem crê na palavra de Deus, comenta assim, o mundo é do diabo, né? Mas o mundo ele foi feito por Deus, embora ele tenha sido lançado, né, à terra. Mas é errado nós falarmos assim, o mundo pertence ao diabo. Não é errado isso, pastor? O diabo tornou-se
o representante desse mundo por usurpação. Quando Deus criou o planeta Terra, Ele colocou um homem para governar. Quem era? Adão. Adão. Isso. Agora, Adão governava todas as criaturas e o planeta. Agora, por que é que Deus enviou Satanás para a Terra? Porque ao Adão e Eva estarem criados, Deus precisava testar o homem para saber se este homem poderia ser integrado à família celestial. E um teste foi feito. Vamos ver qual é esse teste? Abra sua Bíblia em Gênesis. Lá em Gênesis, esse é o próximo texto que nós vamos ler. Capítulo 2, versos 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, bem no primeiro livro da Bíblia. Lá no início, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Encontraram? Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa ordem foi dada para Adão e Eva. Então, quando Deus criou o primeiro casal e os pôs na terra, Deus queria testá-los. E qual era o teste? Eles poderiam comer de todas as árvores que havia no jardim, mas de uma foram proibidos. Esse era o teste. Vocês podem comer de todas, mas existe uma árvore que você não deve comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês irão morrer. Agora, Satanás, que estava aqui na terra, se apossou de uma serpente, usou a serpente, e aqui nós temos em Gênesis o primeiro caso de possessão, onde Satanás se toma conta deste animal e usa esse animal para começar a conversar com Eva. E ele convence Eva. Eva come do fruto proibido, leva para Adão e Adão também come. O que acontece em seguida, diz o relato sagrado. Olha o que diz Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eva levou para Adão, ele comeu, e quando o casal come, Satanás consegue por usurpação se tornar o senhor dessa terra. Jesus vai chamá-lo de o príncipe desse mundo. Aí vem o príncipe desse mundo. Então Satanás assumiu o controle das coisas, porque ele conseguiu levar os nossos primeiros pais ao pecado. Só que o Evangelho havia profetizado em Gênesis 3,15 de que o Messias viria para devolver o domínio ao homem. E é em Cristo que Satanás é vencido e isto volta mais uma vez para a mão do ser humano. Sim, querida. Pastor, e o fruto proibido, a maçã, tem algum significado? Por que foi escolhido a maçã? Em realidade, a Bíblia não menciona qual fruto era. Só diz que é o fruto proibido. Hoje se convencionou, né, em muitos quadros que você vê por aí, em muitas histórias, de que é a maçã. Mas, de fato, a Bíblia não diz que fruto era. Diz apenas que era um fruto bonito, de bela aparência e que aparentava ser de um sabor muito agradável. Foi isso que a Bíblia informa sobre o fruto. Que fruto era? Nós não sabemos, certo? Então esse fruto não podia ser comido. E eles comeram. Quando comeram, o pecado tomou conta do ser humano. Agora Paulo vai explicar. Por causa de um pecado, de um homem, Adão, todos nós nos tornamos pecadores. No caso, quando Deus permitiu e ordenou, né, como se ele já soubesse que iriam entrar em pecado e até que ponto chegariam? Sim, Deus não é onisciente,
Sim. Então ele sabe de todas as coisas. Agora, a explicação que a gente tem que fazer é a seguinte: não aconteceu o pecado porque Deus sabia que iria acontecer, mas porque iria acontecer, Deus sabia. Isso, exatamente. Então, o fato de Deus saber o futuro não quer dizer que Deus provoque esse futuro. Ele permitiu, né? Assim, quando a minha dúvida, ele não coma daquela árvore, né? Foi proibido pecado. comer do fruto. Isso, exatamente. Mas, no entanto, ele já é como se ele soubesse que eles não conseguiriam e comeriam. Ele deu, assim, a liberdade, mas já sabendo que eles cairiam. Deus sabia, porque Deus é onisciente. Agora, Deus deu a liberdade deles comerem ou não. Eles poderiam ter comido como não poderiam. Isso. Então, o ser humano foi criado com livre arbítrio. E isso não é tirado de nós em momento algum. Então, nós podemos escolher o bem ou o mal. Como Adão escolheu o mal, e ele era o representante nosso, agora todo homem, quando nasce, ele já nasce em pecado, por causa disso. Vamos aqui, meu amigo George. Então, quando Adão comeu desse fruto, foi aonde nasceu o mal. Veio tudo para a terra, onde Satanás já permanecia na terra. Ele já estava aqui, usou a serpente para conversar com Eva. Então, o pecado que se originou no céu, ele não teria acesso à terra se Adão não houvesse pecado. Mas como ele era um representante nosso e pecou, agora o pecado tomou conta do ser humano. E olha um outro texto, Jorge, que a Bíblia nos orienta, que eu vou ler com vocês. Olha o que disse o salmista Davi no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o nascimento, o ser humano já foi infectado com o pecado. E nós nascemos com tendência para o mal. Por quê? Porque Adão cometeu o primeiro pecado. E todos os descendentes de Adão, quando nasceu, por exemplo, os 2 primeiros filhos, Abel e Caim, Caim vai e tira a vida de Abel. Por quê? Porque eles já tinham nele a tendência para o mal. O pecado já estava dominando o ser humano. E nós, quando nascemos também, já nascemos com essa tendência ao pecado. Agora, só a graça de Cristo para reverter o quadro. E é através do sacrifício de Cristo, da vida justa que Ele levou, que Ele oferece para mim. E quando eu aceito essa santidade que Cristo conquistou em vida, no seu ministério, é que eu posso me tornar santo como Deus é. Então, Cristo veio aniquilar as obras do maligno. E onde Adão falhou, Cristo venceu. Por isso, Paulo vai chamar Cristo de o segundo Adão. E onde nós perdemos em Adão, nós ganhamos em Cristo. Mas foi assim que a história do mal chegou ao nosso planeta. E esse grande conflito que nós fomos envolvidos vai atingir todo o povo de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem era o povo de Deus? Como se chamava o povo de Deus no Antigo Testamento? O povo de Israel, certo? No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. Foi essa nação que ele escolheu. Ele fez uma aliança com Abraão. Abraão teve Isaque e Isaque teve Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que organizaram as 12 tribos de Israel. Então, ser parte do povo de Deus no Antigo Testamento é ser israelita. Agora, esse povo de Deus, o povo de Israel, esteve envolvido em pecados durante toda a sua história, não foi isso? Várias vezes eles se rebelaram contra Deus. E nós vamos chegar agora um momento em que esse povo de Deus, Daniel fazia parte desse povo, e Daniel vai parar agora em Babilônia. E lá em Babilônia, nós vamos testemunhar mais uma vez o conflito entre o bem e o mal. Rafael. O que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem comido o fruto? Muito boa pergunta. Se Adão e Eva não tivessem comido o fruto, eles teriam vivido eternamente. E todos os descendentes deles viveriam também eternamente. O pecado não teria existido em nosso planeta. E este era o plano ideal de Deus. Ele criou o ser humano para viver eternamente. Infelizmente, o pecado
interrompeu temporariamente o plano de Deus. Sim, minha amiga Cristina. Complementando a pergunta da Ilma e do George, então quer dizer, quando o diabo foi lançado à terra, né, Adão e Eva ainda não estavam? Ele veio para o jardim do Éden. Lá estava Adão e Eva, não é isso que diz a Bíblia? Não, mas quem veio primeiro? Adão e Eva? Não, ou o mundo foi criado, Deus criou o mundo em 6 dias, colocou Adão e Eva, depois o diabo chegou. Então foi após a criação do mundo que ele o diabo chegou se na rebela terra. contra Deus, quer ser mais que Deus. Não, a rebelião contra Deus aconteceu no céu. Sim, aí ele é lançado Lá ele à se terra. rebelou contra Deus e quis ser mais que Deus. Certo. Ele foi expulso do céu. Quando a terra foi criada, ele veio para na terra e Deus permitiu que ele viesse para essa terra para tentar Adão e Eva. Entendi. Aí seria o teste para o primeiro casal. Entendi. Obrigada. Certo? Vamos então seguir a nossa linha de raciocínio. O povo de Deus sempre lutou com muito pecado. Agora, esse reino de Israel, que era de 12 tribos, houve um momento na história que ele foi dividido. 10 tribos passaram a seguir Jeroboão e 2 tribos seguiram a Roboão. Então, essas 10 tribos fincaram sua capital em Samaria e as 2 tribos a capital em Jerusalém. Essas 10 tribos que seguiram Jeroboão, finalmente elas vão ser exterminadas pelo Império Assírio. E no cativeiro assírio do ano 722 a.C., as 10 tribos são destruídas. Então, de todo o povo de Deus, restaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Quando chegamos agora nos dias de Babilônia, você tem 2 reis, Jeoaquim, que reinava sobre a tribo de Judá, e você tem Nabucodonosor, que reinava em Babilônia. E agora você tem 2 cidades no primeiro capítulo de Daniel. Olha aí Daniel, no capítulo 1, o que a palavra de Deus vai nos informar. Daniel, capítulo 1. Leia comigo o versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui você tem claramente 2 reis, Jeoaquim e Nabucodonosor. Você vai ter aqui também 2 deuses. O Deus Elohim, que o povo de Deus seguia, e Elohim é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Ele tem vários nomes, Elohim é um deles, o Deus verdadeiro. E você tem o Deus dos babilônicos, que era Marduk, a quem Nabucodonosor servia. E então os babilônicos invadem Jerusalém, levam os príncipes cativos para Babilônia, e os tesouros que estavam no templo, eles levam do templo de Deus para o templo de Marduk, que ficava lá em Babilônia. Então em Daniel você tem aqui um conflito entre 2 cidades, 2 reis e também 2 deuses. Você também tem 2 santuários. Em Jerusalém estava o templo, construído por Salomão. E lá em Babilônia havia também um outro templo, que foi construído e dedicado a Marduk, o deus babilônico principal. Então você tem aqui então Jerusalém com o seu templo e Babilônia com o seu templo. Você tem as 2 cidades, a sede do povo de Deus e Babilônia, a sede dos inimigos de Deus. E lá em Babilônia, os jovens judeus que foram escravos, e entre eles Daniel, vão passar por vários testes. Nós vamos analisar com vocês, pelo menos, 3 testes que os jovens servos de Deus enfrentaram em Babilônia.
Mas você percebe que o grande conflito que se originou no céu, ele veio para a terra. E quando chegamos em Daniel, o conflito está claramente exposto. Porque nós vemos ali aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem o inimigo de Deus. Você tem a cidade de Deus e você tem a cidade do inimigo de Deus. Babilônia na Bíblia é a sede do inimigo. O inimigo que ataca o povo de Deus. E o conflito começa. E nesse conflito, os filhos de Deus são envolvidos. Então aquilo que aconteceu com Daniel também está acontecendo hoje. Aí fora está o grande conflito entre o bem e o mal. E nós também estamos envolvidos nele. Nós iremos para um breve intervalo. E quando voltarmos, vamos aprender sobre 3 desafios que Daniel e seus amigos enfrentaram em Babilônia. Já já estaremos de volta. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com Bíblia Fácil. Se você deseja receber esse guia com todos os temas que estamos trabalhando aqui no Bíblia Fácil, você pode solicitar essa revista. Ela é inteiramente grátis. Você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Ali você vai falar com nossos atendentes, vai fazer um cadastro e nós vamos enviar essa revista pelos correios para a sua casa. Se você tem acesso à internet, você pode acessar o nosso blog. O endereço é novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você preenche os seus dados postais e nós enviaremos essa belíssima revista com 80 páginas coloridas para a sua casa. E aqui você tem ainda uma outra promoção. Se você ler toda a revista, você tem no final dela, a partir da página 60, um questionário para ser preenchido. Você deve preencher esse questionário, destacar essas folhas e mandar para Novo Tempo. Se você acertar mais de 70% das perguntas, você pode escolher um CD de áudio da gravadora Novo Tempo. E aqui no final vai ter aqui a opção de qual CD de áudio você quer escolher. Você pode escolher um desses 3 CDs e nós vamos enviar para a sua casa como um presente, por você ter completado todo o questionário. Então aqui está um presente da Novo Tempo para você. E eu sempre lembro aqui, graças aos Anjos da Esperança, você pode ter esse material gratuitamente em sua casa. Por isso, muito obrigado ao apoio que os Anjos da Esperança têm dado à TV Novo Tempo. Quando terminamos o primeiro bloco, falamos que o grande conflito começou no céu, quando Lúcifer, um anjo de Deus, tornou-se Satanás, o diabo. E esse conflito que começou no céu teve acesso à terra, porque Adão e Eva pecaram. E em Adão todos nós fomos feitos pecadores. Rafael. Então, eu fiquei com uma dúvida. Quando Satanás foi expulso, Lúcifer, né, foi expulso do céu, ele veio para a terra. Como ele conseguiu convencer os anjos e quantos mais ou menos vieram com ele? O Apocalipse capítulo 12 é que nos informa a quantidade de anjos que Satanás conseguiu trazer consigo na rebelião. Olha Apocalipse capítulo 12, falando dessa batalha que houve no céu. Apocalipse capítulo 12, olha comigo o versículo 4. A sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Quando o dragão foi expulso do céu, a cauda dele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Estamos falando em termos proféticos. Dragão representa Satanás. A cauda dele representa o seu engano. E foi com o engano que ele arrastou a terça parte das estrelas dos céus. Mas o que significa estrela na profecia? Apocalipse capítulo 1, verso 20 responde. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê?
anjos das 7 igrejas. Então, em profecia, uma estrela significa anjo. Quando o Apocalipse 12:4 diz que o dragão arrastou a terça parte das estrelas dos céus, quer dizer que ele levou com ele na rebelião 1/3 dos anjos de Deus. Nós não sabemos quantos anjos possuía Deus, mas 1/3 deles vieram com Satanás em sua rebelião. A esses anjos nós chamamos hoje de demônios, são os anjos caídos. E eles estão espalhados por toda a terra, procurando levar o mal, procurando causar catástrofes, acidentes, procurando levar destruição, obedecendo sempre à ordem dos líderes deles, que é Satanás. Então você percebe que hoje, ainda que os nossos olhos não vejam, nós estamos dentro de um conflito espiritual, porque existem seres celestiais do bem que trabalham por nossa salvação. E por outro lado, existem seres demoníacos, anjos caídos, que trabalham para que o ser humano se perca. Então, todos nós aqui temos que tomar decisões. De que lado nós vamos ficar? Você que está assistindo em casa, você também todo dia toma decisões. E você sempre tem que responder a pergunta: quem hoje vai governar a minha mente? Quem hoje vai governar a minha vida? Eu vou servir a Deus ou Satanás vai tomar conta de minha mente, da minha vida? Eu vou fazer as coisas que agradam a Deus ou eu farei as coisas que agradam a Satanás? Eu viverei em santidade ou viverei no pecado? Essa é uma escolha que você tem que fazer todos os dias. Por isso estamos nós vivendo dentro de um grande conflito. Agora, o que aconteceu com esses jovens quando chegaram em Babilônia? Vamos ver quais foram os conflitos que eles foram envolvidos? Daniel capítulo 1, versos 3 e 4. O primeiro desafio deles foi um desafio mental. A Bíblia disse assim: disse o rei, é aqui Nabucodonosor, né? A Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos na ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse o quê? Aqui está o grande detalhe. O primeiro desafio que os jovens de Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias enfrentaram foi ter que entender a cultura e a língua dos caldeus. Os caldeus eram os povos babilônicos que moravam em Babilônia. E por que era um problema aprender essa cultura? Porque era uma cultura politeísta. Os babilônicos eram povos politeístas. E já os jovens hebreus eram monoteístas. Eles seguiam a Bíblia e somente a Bíblia. Mas nessa cultura babilônica, eles entrariam em contato com elementos do paganismo que ameaçariam sua fé. E eles começaram a aprender sobre os vários deuses, sobre rituais que deveriam ser praticados. E a cultura foi o primeiro teste que esses jovens enfrentaram. Será que o desafio que eles enfrentaram não é o mesmo que nós enfrentamos hoje? O desafio da cultura não é um problema hoje para os cristãos? Quem sabe você viu de relance algumas novelas. Essas novelas estão criando uma cultura brasileira. Sabe qual cultura? Abandona o teu esposo que já está velho por um mais novo. Troca a tua esposa por uma mais nova, uma mais bonita. Fica com 2 namoradas ao mesmo tempo. Pratique sexo livre à vontade. Não é isso que a TV está ensinando para muitos? Essa é a cultura atual. E nós, como cristãos, vivemos num mundo onde a cultura não respeita os princípios da palavra de Deus. E nós temos que batalhar contra isso, porque a família hoje está sendo ameaçada. E o diabo está fazendo de tudo para destruir a família. E sabe por que ele faz isso?
Porque quando ele consegue destruir um lar, uma casa, quando ele separa um casal, os filhos são os primeiros a serem impactados. Crescerem em casas de pais separados, crescerem sem o apoio, o amor dos pais. E a sociedade está chegando a um ponto de intolerância, porque o diabo está atacando fortemente com a cultura. Numa cultura permissiva, onde tudo pode, onde você tem que usar aquilo que você quer usar, onde você tem que comer e beber aquilo que te agrada. Essa é a cultura de hoje. E essa foi a cultura que esses jovens enfrentaram. Mas para essa cultura, eles disseram não, porque eles criam na revelação de Deus, criam na Bíblia, e eles praticariam apenas aquilo que a Bíblia ensinava. Um outro detalhe interessante, eles enfrentaram também um desafio físico lá em Babilônia. E qual foi esse desafio físico? Olha o que diz Daniel 1, verso 5. Daniel 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, aos cabos dos quais assistiriam diante do rei. O desafio físico foi que eles deveriam comer da mesa real e beber do vinho que ele bebia. Só que esses jovens não bebiam bebida alcoólica, não bebiam vinho fermentado. E a Bíblia, em toda ela, condena o uso de bebida alcoólica. Provérbios diz claramente de que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Aqueles que por ele é vencido não é sábio. A Bíblia condena a ingestão de qualquer bebida alcoólica. E você que está me assistindo, talvez você se lembre agora de um líder religioso de quem você aprendeu de que não faz mal usar bebida alcoólica. Eu quero dizer para você que a Bíblia condena. Em lugar algum a Bíblia aprova. Porque a bebida alcoólica, ela atrapalha o nosso raciocínio. Ela embotece a mente. Ela nos impede de comunicar com Deus. E foi por isso que Daniel e seus amigos não beberam do vinho do rei. Porque eles estavam acostumados a usar só aquilo que é benéfico à saúde. Mas veja, eles não comiam e nem bebiam porque eles tinham princípios cristãos. E qual era o problema com esta mesa real? Eles disseram claramente assim: nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel não queria ser contaminado por esse tipo de comida e por esse tipo de bebida. Há 4 motivos que nós compreendemos que Daniel usou para não se alimentar da comida do rei. Primeiro deles, os babilônicos, como outras nações pagãs, comiam carnes imundas, alimentos imundos. E a Bíblia, em Levítico capítulo 11, ela estabelece uma lei sobre os animais que podem ser comidos e animais que não podem ser comidos. Em casa, você leia com tempo essa lista, Levítico capítulo 11. E no verso 7, ali está colocado um dos animais mais comuns que o brasileiro usa, o porco. E que nós não devemos comer o porco, nem outros animais que não são próprios para alimento. Então, havia na mesa do rei da Babilônia animais imundos. E a Bíblia condena uma quantidade de animais que não podem ser comidos, porque eles são imundos. Não são imundos porque estão sujos ou vivem numa pocilga. São imundos porque a carne não é própria para alimento. A carne é responsável pela transmissão de doenças. E muitas pessoas estão ficando doentes, adquirindo doenças, e não acordaram ainda de que essas doenças estão vindo através de coisas que elas estão comendo. Havia um segundo motivo. Daniel não comeria porque os animais
não tinham sido mortos de acordo com a lei levítica. E a lei levítica orientava que ao se matar o animal, não deveria também ser comido esse animal com o sangue dele, porque a vida está no sangue. Havia ainda um terceiro motivo. Uma porção desses animais destinadas ao alimento eram consagrados aos ídolos que eles tinham, aos deuses do paganismo. E eles primeiro consagravam esse alimento aos deuses e depois comiam como uma forma de adoração aos deuses. E finalmente, o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas estava contra os princípios de temperança como apresentados no Antigo Testamento, nos livros que Daniel tinha acesso, como por exemplo os escritos de Moisés, que Daniel tinha acesso. Então eram esses os motivos que levaram Daniel e seus amigos a dizer: não, nós não vamos comer, nós não vamos nos contaminar. E eles pediram para ser testados. E eles foram testados por 10 dias. Durante 10 dias eles comeram legumes e beberam água. E no final dos 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor do que aqueles jovens que comiam dos animais, das carnes, do vinho que estava na mesa do rei. E por causa desse teste de 10 dias, é que foi permitido a Daniel e seus amigos ficarem ali 3 anos sendo ensinados, mas não comendo das coisas imundas. E o terceiro e último teste que eles enfrentaram foi um desafio espiritual. Sabe o que fez Nabucodonosor? Trocou o nome deles. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar. O nome de Ananias, Sadraque. O Misael passou a se chamar Mesaque. E Azarias tornou-se Abednego. O que queria o rei quando mudou os nomes? Queria mudar a sua identidade religiosa, porque o nome de cada um deles estava ligado à cultura religiosa, ao Deus que eles serviam. Os hebreus, eles consideravam os nomes com muita importância. Cada nome na língua hebraica tinha um significado relativo a Deus. Deus é supremo, Deus é exaltado, Deus conforta e assim por diante. E os nomes dos jovens hebreus não foram diferentes. Daniel, Deus é meu juiz. Agora passou a se chamar Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida, a vida do rei. O nome de Ananias significa o Senhor é bondoso comigo, e passou a se chamar Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus, agora Mesaque, servo da deusa Sheba. E Azarias, o Senhor é meu ajudador, passou a se chamar Abednego, servo de Nebo. E o rei esperava que ao mudar o nome deles para nomes com afinidades aos deuses pagãos, eles também mudassem de religião, perdessem sua identidade e se tornassem politeístas. Qual foi o resultado da fidelidade de Daniel? Daniel não fraquejou em momento algum. E a Bíblia diz em Daniel 1, 19 e 20, que eles permaneceram fiéis. E a Bíblia vai declarar também, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou quantas vezes mais sábios? 10 vezes mais sábios, mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Ou seja, para cada dia do teste que eles fizeram, 10 dias foi o primeiro teste, né? Para cada dia que eles passaram sem se contaminar, Deus uma vez mais dobrou a sabedoria deles. E eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia. Deus abençoou os jovens tremendamente. Terminamos o primeiro capítulo no verso 21. E no verso 21 diz que Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. Quem é Ciro? Ciro é o líder do próximo império que chegará
para derrubar Babilônia, para derrotar Babilônia. E isso só aconteceria cerca de 70 anos depois do aprisionamento, do cativeiro de Daniel. Ou seja, quando terminaram os 70 anos de escravidão, em que o povo de Deus ficaria em Babilônia, a Bíblia declara de que Daniel continuava lá. Daniel estava firme no seu serviço a Deus. E todo aquele que optar em servir ao Senhor, ele vai permanecer. Ele vai continuar. Porque de fato a verdadeira sabedoria da vida está no serviço a Deus. E quando meu coração pertence a Cristo, quando a minha vida pertence a Ele, quando eu quero servir a Deus, a bênção virá sobre a minha vida. E esse teste, ou os 3 testes que os jovens enfrentaram, são testes que nós enfrentamos hoje. O primeiro deles tem a ver com a alimentação. Veja que Daniel não comeu das coisas que eram servidas lá. E nós hoje somos desafiados também a sermos criteriosos naquilo que nós comemos. O outro teste falou sobre a questão da cultura. E nós hoje somos também chamados a não deixar nos influenciar pelos movimentos culturais, pelos hábitos da cultura que são contrários à palavra de Deus. E o terceiro teste acontece hoje. A todo tempo, o diabo quer mudar a identidade das pessoas. Ou seja, quer nos fazer deixar de adorar ao Deus verdadeiro para adorar aos deuses do paganismo ou aos deuses que esse mundo cria. Por isso eu e você, assim como Daniel e seus amigos, estamos envolvidos nesse grande conflito. Alguém vai vencer? Ou Deus ou o diabo? Ou bem ou mal? E ninguém pode ficar em cima do muro nesse conflito. Eu tenho que tomar a minha decisão. E a minha decisão tem que ser uma decisão lógica, lúcida, sábia. E sabe qual é a decisão mais sábia que nós temos que tomar? É de tomar a posição que Daniel assumiu. Resolver firmemente não se contaminar com nada que esse mundo ofereça, mas levar uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus. Aquilo que está escrito aqui tem que ser para a minha vida uma norma de conduta. Eu não posso querer ser cristão e viver ao meu bel prazer. Eu não posso querer ser cristão e praticar aquilo que eu acho que é certo. Eu tenho que deixar que este livro, a palavra de Deus, seja a suprema autoridade para a minha vida. E a minha vida tem que ser pautada de acordo com os ensinos que ela me oferece. Pense nisso, enquanto ouviremos agora uma canção. Será que o seu coração é de Cristo? Você está buscando o auxílio do Espírito Santo para vencer o mal no conflito que você está envolvido? Pense nisso agora. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará
conceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Você deseja abrir o seu coração para que a influência de Deus tome posse de você? Você deseja, nesse grande conflito entre o bem e o mal, se tornar uma pessoa sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo? A partir de hoje, nós vamos começar a percorrer todos os capítulos de Daniel. Nós vamos descobrir de que em todas as histórias e nas profecias há um poder tentando vencer o povo de Deus. Mas se eu sou povo de Deus, a vitória já está me garantida. Eu preciso hoje colocar a minha vida em harmonia com a vontade de Deus. Há na Bíblia revelações claras sobre um estilo de vida que eu tenho que adotar, sobre coisas que são erradas e certas de serem praticadas. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus como revelado na palavra, para que eu saiba de que lado eu estou no grande conflito, para que eu saiba que decisões tomar para ficar do lado certo. Mas se você abrir o seu coração, se você escolher Jesus, você vai sentir a mão dele te guiando em cada momento. Por isso, todos nós que estamos aqui, vamos buscar compreender a vontade de Deus como revelada na palavra. Não na tradição, não na vontade de homens, mas num claro, assim diz o Senhor. E quando descobrirmos a vontade de Deus, conforme revelado nesse livro, eu e você teremos a chance de nos posicionar. Eu quero ficar do lado da verdade, do lado do bem, do lado de Deus, ou eu pretendo continuar servindo aos meus interesses, aos meus desejos, e dessa forma, servindo o outro lado. É uma decisão que todos nós teremos que tomar, em cada estudo que fizermos. Mas que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria para fazermos as escolhas certas. Ore comigo agora. Pai, muito obrigado porque nós queremos escolher Jesus nesta hora. Nós queremos escolher a Tua palavra. Nós queremos escolher seguir a Tua vontade. Dá-nos a fé que possuía Daniel e seus amigos, para ficarmos de pé, mesmo diante das provas e das lutas da vida. Dá-nos a Tua bênção, para que ao fazermos as escolhas certas, tenhamos a Tua guia e a Tua direção em nossa vida. Perdoa todos os nossos pecados e prepara-nos para a Tua volta a esse mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia aqui no Bíblia Fácil. Na semana que vem, vamos estudar o sonho de Nabucodonosor. Um sonho que nos conta pelo menos 2.600 anos de história. E você vai descobrir que as pessoas que estudam a Bíblia, elas sabem o futuro.
e através das profecias de Daniel, nós compreenderemos o que Deus está por fazer na história da humanidade. Eu espero você em nosso próximo encontro.